Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 29. Jacinto liga para Eduardo e diz que Liliana apareceu. Agripina diz a Oregon que Liliana deve ter ido para sua casa. Oregon se assusta com essa possibilidade. Franco diz que se a aliança da Power Milk com o Grupo Lacto sempre lhe proporcionar jantares agradáveis, subornará Steve para que aceite essa parceria. Franco pergunta qual o cargo de Fernanda na empresa, e ela diz que lida com a parte de recursos humanos. Franco pergunta se esse setor está parado devido à crise financeira da empresa, e Fernanda diz que não. Érica conversa com Camilo e diz que agora conheceu um homem de verdade. Camilo diz a Érica que ela apareceu com Franco somente para lhe causar ciúmes. Érica diz que Franco é um homem que vale a pena. Em um tom agressivo, Camilo diz que quando Franco se der conta de que Érica é uma boba, ela o procurará. Nesse instante, Franco aparece e leva Érica. Priscila diz a Aníbal que hoje ele irá a engravidar. Em seu quarto, Fernanda se acha uma tola por ter pedido a Franco para não contar a Adriano que já se conheciam. Fernanda teme que Franco a ache uma mentirosa. Adriano a surpreende e pergunta o que a faz ser uma mentirosa. No carro, Érica pergunta a Franco quem é ele. Franco diz que ele é o que ela já conhece e não pode dizer mais. Érica diz que Franco sempre lhe oferece muito mais que qualquer homem poderia oferecer e que ele a salvou da festa onde apanhou de Camilo. Érica ressalta que Franco a fez se sentir segura e Franco diz que só quer ajudá-la. Fernanda diz que devido aos acontecimentos não se sente confortável para ter relações com Adriano, mas ele a convence do contrário e começa a beijá-la. Érica pergunta a Franco se ele é um anjo ou um homem. Franco diz que talvez as duas coisas. Empolgada, Érica lhe dá um beijo na boca. Adriano beija o pescoço de Fernanda e ela o evita. Desesperada, diz que não pode ficar com ele. Adriano decide dormir no quarto de hóspedes e diz que ficar ao lado de Fernanda na mesma cama seria um martírio. Assim que Adriano sai do quarto, Fernanda fica furiosa e diz que o drama o qual enfrenta é tudo por culpa de Eduardo. Adriano diz a Bárbara que Fernanda está relutando a ficar com ele. Bárbara o chama de fracassado. Jacinto conta a Eduardo que Liliana está na sua casa com Marina. Os enfermeiros dizem a Oregon que não encontraram Liliana. Furioso, Oregon ordena que voltem a procurá-la. Do contrário, dirá à família de Liliana que eles foram os responsáveis pelo sumiço dela. Nesse instante, Agripina aparece e diz que Ciro piorou. Liliana está comendo na casa de Jacinto quando Eduardo aparece e pronuncia seu nome. Liliana chama por ele. Oregon deseja a morte de Ciro e diz que com a fuga de Liliana ele complicou as coisas. Priscila entrega a Aníbal um catálogo com foto de diversas mulheres e pede para que ele selecione a que desejar. Aníbal fica surpreso. Eduardo pergunta a Liliana como ela sabe que ele é Eduardo e Liliana diz que o reconheceu pelo olhar. Liliana ressalta que sabe que Eduardo não fez mal a Fernanda e que ambos foram castigados por algo que não fizeram. Aníbal pergunta a Priscila como ela conheceu aquele local. A mulher explica que foi através da internet e pede para que ele curta o momento. Nesse instante, diversas mulheres aparecem e começam a tirar a roupa de Aníbal. Bárbara diz a Gonçalo que teme que tantos problemas arruinem o casamento de Fernanda. Gonçalo diz que no dia seguinte pedirá a Fernanda que não adie mais sua lua de mel. Aníbal fica sozinho na sala beijando uma mulher e Priscila o observa escondida. Silvestre se recorda do dia que encontrou um bolo de dinheiro em uma caixa de biscoitos e supõe que Marina tenha roubado aquele dinheiro de Jairo. Jacinto diz que Marina se arriscou em ter ajudado Liliana. Marina diz que mesmo que Liliana não se lembre dela, sempre irá ajudá-la. Agripina diz que a única coisa que pode melhorar o estado de Ciro é a presença de Liliana. Liliana diz que Oregon é um homem mau e que não quer voltar para a clínica. Eduardo propõe levá-la para a fazenda Elizalde e Liliana diz que não a querem por lá e diz a Eduardo que quer ficar com ele. Franco agradece a Marina por ter ajudado Liliana e diz a todos que a levará para sua fazenda. Liliana quer que Marina vá com eles. Franco tem um pesadelo com Fernanda, onde ela cobra explicações por seus últimos atos e diz que sabe que ele tentou arruinar seu casamento. Eduardo responde que ele não pode suportar que ela se case com outro. Os dois se beijam. Eduardo acorda e diz que não pode amar Fernanda. Gardene encontra no quarto da fazenda de Franco Marina e Liliana dormindo. Jacinto chega à fazenda e Gardene lhe diz que Franco é um descarado e que está com duas mulheres na casa. Franco aparece e diz a Gardenia que a condição para que ela trabalhasse com ele era não fazer nenhuma pergunta e ela faltou com sua palavra. Na fazenda, Aníbal acorda e pergunta a Priscila como ele
eles voltaram para casa. Priscila diz que ela mesma dirigiu e ressalta que o marido foi excepcional na noite anterior. Franco dá a Gardênia o dia de folga. Adriano está tomando banho quando alguém aparece e o surpreende. Eduardo estranha o fato de Oregon não ter relatado à família Elizalde o sumiço de Liliana. Eduardo decide ir até a clínica. Silvestre pergunta na recepção do hospital se Marina Tinoco trabalha lá e a enfermeira diz que não. Entristecido, Silvestre vai embora. Dr. Carlos vê Silvestre saindo e pergunta à enfermeira o que ele foi fazer lá, e ela responde que foi perguntar por Marina. Gonçalo diz a Fernanda que Bárbara está preocupada com ela e já observou que os problemas familiares estão afetando seu casamento. Adriano recrimina Bárbara por aparecer no banheiro e teme que Fernanda o surpreenda. Bárbara diz que Fernanda está ocupada com o pai, tranca a porta do banheiro e tenta beijá-lo, e Adriano a evita. Bárbara diz que quem dá as ordens é ela e atira a toalha de Adriano no chão, o deixando surpreso.